Os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias vivem uma lei de saúde chamada Palavra de Sabedoria. O que é a Palavra de Sabedoria? E por que milhões de santos dos últimos dias em todo o mundo a seguem? Vamos olhar mais de perto. Joseph Smith recebeu a Palavra de Sabedoria por revelação em 1833. Ele escreveu a revelação e a canonizou em uma coleção de revelações chamadas de Doutrina e Convênios, o que os santos nos últimos dias veem como Escritura. A revelação é reconhecida por muitos como o motivo pelo qual os santos dos últimos dias se abstêm do uso de álcool, tabaco, café, chá e drogas. Mas para entender por que a palavra de sabedoria surgiu, primeiro precisamos conhecer o contexto histórico. A palavra de sabedoria surgiu em uma época de debate público nos Estados Unidos sobre o abuso de bebidas alcoólicas. Já na década de 1810, a industrialização em rápido crescimento e o uso do álcool começaram a quebrar as normas sociais estabelecidas. Na década de 1830, muitos adultos nos Estados Unidos tinham sido criados em famílias em que o álcool era consumido de manhã, no almoço e no jantar. Muitas pessoas começaram a se preocupar com as consequências sociais e de saúde do consumo crescente do álcool. O movimento de temperança cresceu à medida que os reformadores pediam a abstinência alcoólica. Muitos envolvidos com o movimento foram além, jurando não consumir nenhuma bebida alcoólica, inclusive cerveja. Alguns, inclusive, recomendavam o café como substituto para o álcool, já que nem sempre havia água potável. Ao mesmo tempo, alguns reformadores clamavam contra o uso do tabaco. Foi nesse ambiente, no início de 1830, que Joseph Smith deu início a uma série de aulas formais chamadas de Escola dos Profetas. Essa escola era uma reunião de líderes da igreja para debater e instruir uns aos outros no aprendizado de tópicos teológicos e seculares, como religião, economia, filosofia e assuntos cívicos. Mas os frequentadores geralmente fumavam, mascavam e escarravam fumo, todos na mesma escola onde Joseph ensinava e recebia revelações. Além disso, Emma Smith, esposa de Joseph, precisava limpar tudo e este comportamento a levou a conversar com Joseph sobre isso. Joseph perguntou ao Senhor e recebeu a revelação conhecida como Palavra de Sabedoria. A revelação ajudou os santos a lidar com muitas das questões debatidas pelos reformadores e também atendeu às preocupações de Emma. Por exemplo, o Senhor advertiu contra o consumo de bebidas fortes, o que os santos dos últimos dias entendem como álcool. O Senhor também preveniu que bebidas quentes, ou seja, café e chá, não são para o ventre, em outras palavras, não devem ser consumidas. Tampouco era o tabaco, que era melhor para ser usado como erva para o gado doente. Na mesma época, alguns grupos, como os Shakers, eram contra o consumo de carne, ao passo que outros defendiam a ausência de restrições. Entretanto, na palavra de sabedoria, o Senhor revelou que a carne, tanto de animais quanto das aves, era para uso do homem para ser consumida com moderação. A palavra de sabedoria, revelada em seu antigo contexto americano, não mencionou muitas substâncias que passaram a ser de uso comum. À medida que a indústria mundial começou a produção em massa dessas substâncias, os líderes da igreja incentivaram os santos dos últimos dias a evitar substâncias nocivas que causam dependência. Por exemplo, drogas recreativas devem ser evitadas com exceção do uso autorizado e correto das mesmas com receita médica. A palavra de sabedoria também adverte contra conspiradores com desígnios maldosos, pronunciando o surgimento do abuso de substâncias, do vício e da morte. Mas a palavra de sabedoria é mais do que uma simples lei de saúde. A obediência à palavra de sabedoria não só ensina os membros a se controlar e preservar a saúde, mas também os torna aptos para a adoração no templo e traz benefícios espirituais. Mais importante, guardar a palavra de sabedoria leva a uma receptividade maior à revelação pessoal por meio do Espírito do Senhor. Como disse Boyd K. Packer, um apóstolo do Senhor em A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, um propósito fundamental da palavra de sabedoria tem a ver com a revelação. Se alguém embriagado mal consegue ouvir ou falar com clareza, como poderia receber os sussurros espirituais? Por melhor que a palavra de sabedoria seja como a lei de saúde, pode ser ainda mais preciosa espiritualmente do que fisicamente. Então, vamos relembrar. O que é a palavra de sabedoria? E por que é importante para os santos dos últimos dias? A palavra de sabedoria é uma revelação. Nela, o Senhor promete que aqueles que seguem suas diretrizes terão melhor saúde. Mas ele também promete mais felicidade, sabedoria e bênçãos espirituais. Acima de tudo, a palavra de sabedoria nos mostra que Deus nos ama e quer que sejamos saudáveis e espiritualmente receptivos às suas palavras. Agora você já sabe.